Tem uma história que todo mundo conhece, né? Um conto que atravessa gerações, sobre um capuz vermelho, um caminha pela floresta e, claro, o perigo que se esconde atrás de um sorriso que parece amigável. Vamos juntos refazer os passos da Chapeuzinho Vermelho e entender a lição que, mesmo depois de tanto tempo, continua super importante. Bom, a nossa história tem duas figuras centrais. De um lado, uma menina, cheia de boas intenções, indo para a casa da avó. Do outro, uma criatura da floresta, observando tudo de longe com olhos famintos. O caminho deles está prestes a se cruzar, e a partir daí, nada mais vai ser como antes. E tudo começa de um jeito bem simples, com um pedido da mãe dela. Só que, junto com a cesta de doces, a Chapeuzinho recebe uma promessa para cumprir, e esse vai ser o seu maior desafio. E aqui está ela, a nossa personagem principal. Uma menina tão querida que todo mundo chamava de Chapeuzinho Vermelho. Tudo por causa daquela capa de veludo que a avó fez para ela e que ela simplesmente não tirava. A tarefa era por carinho, né? Levar uma cesta com umas coisinhas gostosas para a avó que estava doente. Parecia uma coisa simples, mas a viagem pela floresta escondia perigos que ela nem sonhava que existiam. E aqui tá a regra de ouro, o aviso que poderia ter mudado tudo. Vá direto pelo caminho e não fale com estranhos. Uma instrução bem clara, super importante, que vale não só nos contos de fadas, mas na vida, né? Com essa promessa na cabeça, Chapeuzinho entra na floresta. Só que esse bosque não é só um caminho, é um lugar de provações. E o primeiro desafio dela já estava ali, logo à frente, esperando. E então, ele aparece, o lobo. Mas ele não chega como um monstro, não. Chega com uma voz mansa, parecendo curioso. Essa fachada de educado era sua arma mais perigosa, escondendo o que ele realmente queria. Pois é, nesse momento crucial, a promessa é esquecida. Encantada com a conversa amigável, o jeito confiante da Chapeuzinho fala mais alto. Ela esquece completamente o aviso da mãe e conta todo o seu plano para o predador. Com a informação que ele precisava, o lobo age rápido. Passo 1, distrair a menina, sugerindo que ela pegue umas flores usando a inocência dela como isca. Passo 2, correr o mais rápido possível para a casa da vovó. E passo 3, a armadilha está pronta. Agora é só esperar. Enquanto a inocente Chapeuzinho estava lá colhendo flores, o lobo já tinha chegado na casa da avó, preparando o cenário para o seu ato final. A armadilha estava perfeita. Quando ela finalmente chega, sabe, sente aquele arrepio. A figura na cama. Parece a avó dela, mas tem alguma coisa muito errada. São os detalhes. Detalhes estranhos que começam a acender um alarme na cabeça dela. E é aqui que começa aquele diálogo que, nossa, todo mundo conhece. Vovô, que orelhas tão grandes, ela diz. A resposta do lobo, disfarçada de afeto, só adia o que está por vir. A suspeita dela só aumenta. Agora são os olhos. A cada pergunta que ela faz, o clima no quarto fica mais pesado. O lobo mantém o disfarce, mas a voz dele mal consegue esconder a fome por trás das palavras. E então vem a última pergunta, a pergunta sobre a boca. E a resposta não é mais um disfarce, é uma declaração. É para te comer melhor. A farsa acaba e o perigo salta da cama, de um jeito assustador. Mas bem no momento em que tudo parecia perdido, o destino resolve dar uma ajudinha. A esperança chega com um som de passos apressados e a imagem de um herói que ninguém esperava. A sorte estava do lado dela, de verdade. Um caçador que passava por ali ouviu os gritos. E ele não pensou duas vezes. Correu em direção à casa, pronto para enfrentar o que estivesse acontecendo lá dentro. E a ação dele é rápida e certeira. O caçador domina o lobo e, milagrosamente, salva Chapeuzinho e a avó dela. O alívio toma conta do lugar, transformando o desespero em um final feliz. A Chapeuzinho Vermelho sobreviveu, claro, mas com certeza nunca mais foi a mesma. Ela aprendeu, do jeito mais difícil, a grande lição dessa história. A prudência e os conselhos de quem nos ama devem sempre vir em primeiro lugar. E essa lição sobre ter cuidado ecoa em muitos outros contos, não é? A Chapeuzinho não está sozinha nessa jornada de aprendizado. Isso nos faz pensar que outras personagens famosas também tiveram que aprender, da maneira mais dura, que um pouco de prudência pode salvar uma vida.